Bom, galera, sejam bem-vindos ao B-Side. Estamos com mais um videozinho aí. Espero que vocês tenham curtido nossa resenha do anterior. Hoje vamos mais uma vez trocar um pouquinho de ideia. Tamo aí com o Luqueta, tamo aí com o Daniel. Vamos conversar. Vocês têm a intenção de trazer convidados, mano? Eu fiquei com essa dúvida quando a gente trocou a primeira ideia. Eu acho legal quando a gente for falar sobre algum assunto específico. Eu tenho alguns amigos que têm um conhecimento específico sobre coisas assim que é interessante trazer. Legal. Eu tinha até proposto pro Dani a gente gravar um sobre o The Batman com um amigo meu, Gustavo, que ele gosta bastante de Batman, então seria interessante. Boa. Verdade. Eu tenho alguns amigos aí também que poderiam agregar em algumas situações aí. Eu acho bem legal. Legal. Então, podemos começar a pensar em trazer alguns convidados daqui a pouco. A gente já tá fazendo o segundo episódio. Isso aqui é histórico, tá? Segundo episódio assim, uma semana atrás da outra. Isso aqui é histórico. Não acontece com isso. Comprometimento. Se esse episódio não estiver saindo daqui 2 anos. Pode crer. O Daniel trouxe isso daí de que o nosso último vídeo saiu praticamente com 2 anos. Praticamente não, né? Exatamente 2 anos depois do último vídeo que a gente postou. Foi uma coisa impressionante. Mas assim, meu coração não passou 2 anos, mano. Não sei pra vocês, mas pra mim não passou 2 anos. Pra mim também não parece que foi 2 anos. Parece que foi 2 anos. Parece que não faz tanto tempo mesmo, não. Realmente. Pô, 2 anos eu já não tava nem morando nessa casa que eu tô morando hoje, mano. Eu nem namorava, mano. Você começou a namorar esse ano, né, porra? Não foi esse ano que você começou a namorar? Pô, já tem 1 ano e meio já. Eu nem agora. Então eu não lembro nem o que eu tava fazendo 2 anos atrás, mano. Eu não tinha filho. Olha. Vamos lá, então. Vamos para as conversas que teremos no dia de hoje. A gente vai, até como uma forma de se conectar com o nosso vídeo anterior, a gente vai continuar falando sobre a polêmica aí das mídias físicas, mas não em relação às mídias físicas em si, mas aos protestos que a Sony está recebendo, o tamanho do hate que a Sony está recebendo com a notícia aí, né, do fim das mídias físicas. Vamos falar um pouquinho também sobre o preço dos jogos que tá chegando aí pra gente, né, pegando aí com base, por exemplo, o FIFA 27, o FC 27 agora, que eles criaram a versão Super Plus e vai cobrar $150, eu acho que vai ser a porra da versão, mano, um bagulho inacreditável. E a gente também vai falar sobre os desenvolvimentos aí com valores bilionários que tá saindo por aí, né? Vamos fazer uma conversa entre esses dois assuntos. Vamos pegar um pouquinho o mercado dos filmes e falar sobre o mercado de filmes de heróis, que praticamente até hoje já temos, sei lá, mais de 10 anos aí que tá rodando esse mercado de filmes de herói. Praticamente todo ano tem 1 ou 2 ou 5 no mesmo ano, tá inacreditável isso, e não é só da Marvel, mas vamos falar bastante sobre. E a gente vai falar sobre filme Odisseia, né? A Odisseia, um filme que eu não assisti, não sei se o Daniel assistiu. Não assisti também. Temos aí só o Luqueta que assistiu, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento por gostar bastante de história. Não vou ser hipócrita aqui e falar que eu li o livro, que aí também é loucura, mas eu sei alguns acontecimentos aí do livro, eu vi algumas resenhas aí sem spoiler sobre o filme, assisti o último trailer também, então eu tenho alguns conhecimentos e alguns questionamentos pra fazer com o meu amigo Luqueta. Algum de vocês querem dar algum pitaquinho aí antes da gente começar com o nosso primeiro tema? Tá certo, então. Então tá bom. Então bora começar com o nosso primeiro tema, os protestos que estão acontecendo contra a Sony aí por causa da bendita decisão deles finalizarem o serviço de mídias físicas em 2028. Eu acho que foi engraçado, porque depois de tantos protestos e tudo mais aconteceram, eu não sei se vocês ficaram sabendo, talvez não porque vocês não têm console, mas a nossa querida Sony quebrou
terminou na sexta-feira praticamente, qualquer usuário de PlayStation não conseguia acessar a PlayStation Store durante praticamente 12 horas, mano. O bagulho ficou fora de ar. Sim, tinha gente que não estava conseguindo jogar os jogos que fizeram download dentro da PSN. A galera não tava conseguindo jogar, mas aí ele ia lá, eu vi até um vídeo, eu vou até tentar achar isso pra colocar na edição final. O cara, ele comenta, ele fala assim, porra, é inglês, né? Mas ele fala tipo assim, porra, faz 6 horas que eu tô tentando jogar God of War, não consigo. Na hora que eu aperto pra entrar no jogo, me aparece a mensagem de que a PSN tá fora do ar. E olha que God of War nem é um jogo online, tá fora do ar, não sei o que. E aí ele vai na estante de jogos dele, pega uma mídia física do God of War, coloca no console e joga. Mano, é inacreditável, mano. Parece que tava premeditada essa parada. E ó, aí você já vê um problema já deles querer excluir a mídia física. Se for um sistema que funciona, aí beleza, mas, pô, tá dando tipo 12 horas. 12 horas é muito tempo. A Steam é muito difícil. A Steam geralmente é na terça-feira à noite que eles têm a manutenção, mas ficar tipo muito tempo assim sem funcionar, eu acho que nunca ocorreu, desde quando eu uso. Mas olha que impressionante, que estranho, né? A Steam, ela tem toda terça-feira uma manutenção no servidor. E beleza, todo mundo sabe disso. A PSN não era manutenção, o bagulho só parou de funcionar, mano. Então, muito estranho acontecer isso. Então, eu acho que os caras vão ter que começar agora a investir mais nisso aí, já que vai acabar os CDs. As pessoas vão jogar, então tudo ter que logar lá, pegar seus jogos, baixar tudo por lá. Então, provavelmente, eles já devem estar pensando em aumentar um orçamento pra melhorar a PSN, né? Já que eu acho que já tá meio que certo esse negócio das mídias físicas. Eu acho que mesmo tendo protesto, eu acho que é uma decisão que eles já tava meio certo e não vão voltar atrás. Eu acho que em relação a isso, pelo menos do Outdoor, essa noção de que o negócio tava grande o suficiente para ser algo internacional, mas parece que o movimento em relação aos protestos contra esse movimento da Sony chegou a níveis internacionais. É muito engraçado pra mim. Tipo assim, eu no início de tudo isso aí, pra mim era algo muito aqui no Brasil, né? Isso tava muito regional, porque eu tenho a noção do quanto a mídia física pro Brasil aqui é forte, né? A gente até trocou ideia esses tempos atrás que a gente tava falando sobre o mercado de troca, né? De jogos, onde aqui, onde eu moro, na cidade que eu moro, que é bem próximo de São Paulo, não é São Paulo, mas é a cidade vizinha, e tem muita loja de troca de jogo, mano. Você consegue trocar, vai lá e faz a troca. São Paulo, então, puta que pariu, mano. Tem muita loja de troquinha de jogo e tudo mais. Então eu achava que de fato era algo mais regional e assim, algo nacional, na verdade. Eu acho que tava mais atingindo aqui o mercado brasileiro. Só que ultimamente eu vi muito protesto gringo, mano, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em geral, assim, da galera. Qualquer publicação do pessoal da Sony tem lá uma caralhada de comentário, tipo, não, sem disco, sem dinheiro, sem disco, sem dinheiro, vários comentários, mano. Isso chegou e assim, tudo bem, eu concordo com o Daniel, eu acho que já é uma decisão aí que eles vão certeiro, que não, independente dos protestos que acontecerem, eles não vão voltar atrás dessa decisão, mas eu acho que tá incomodando eles, sim, porque eles chegaram, eu vi que teve muitas pessoas importantes ali dentro da Sony que começaram a pedir para os próprios funcionários da Sony não fazerem nenhum comentário sobre essa questão de finalizar as mídias físicas nas suas redes sociais para não ter mais pitaco. Então eu acho que tá incomodando, mas acho que não vai ser o suficiente para eles voltarem atrás. Nessa questão em relação à Sony voltar atrás, eu acredito, não sei, né? Mas o que aconteceu com a Xbox Microsoft no passado foi que eles trocaram o CEO, né? E voltaram atrás completamente sim, algumas decisões dele. Que se chegar nesse nível, talvez. Então, eu imagino, não sei se eles vão imitar, né? Fazer esse jogo de mimetismo, mas basicamente, até pegando o gancho em relação a essa movimentação da Sony, né? Até que a gente
pode ver que todas essas empresas, elas têm essa tendência, depois do fim do ano safra, que acontece ali em junho, final de junho, início de julho, que é a troca do ano safra, né? Que acabam acontecendo esses layoffs, essas decisões grandes que ocorrem nessas empresas grandes, e a gente pode estar vendo isso acontecer de forma meio velada na Sony, até por conta de ser algo muito grande, né? Eu mesmo tava pensando, cogitando em comprar um PlayStation, porque eu sempre tive esse desejo de... Eu tive o PlayStation 2, depois da minha infância eu simplesmente nunca mais tive um console, e eu queria voltar a ter um console, e até a minha esposa gosta muito de console, e a gente queria, tipo, jogar videogame junto, ser algo meio ali na sala e tal. O que o console realmente é, o que ele traz pra gente, e eu queria muito ter uma cópia física do The Last of Us, que é um jogo que eu curto muito, e infelizmente com essas posições da Sony, eu até tava desistindo de comprar um PlayStation 5 e pensando em pegar um Play 4 com mídias físicas mesmo e torcer pra isso não acabar em algum momento, né, eles cortarem o meu acesso de alguma forma. E nesse sentido também, né, não sei se vocês vão querer comentar algo mais em relação às mídias físicas. Ah, cara, a única coisa que eu ia comentar mais, assim, é que eu acho que um evento muito importante, não importante, né, mas um evento grande que acontece, que muito provavelmente vai sofrer, não agora, mas pode sofrer daqui a um tempo, é a Retrocon, mano. A Retrocon pode sofrer bastante com isso, porque é um evento que, sem mídias físicas, basicamente ele não funciona, tá entendendo? Porque o intuito lá é realmente você trazer jogos antigos. Tudo bem, hoje não vai fazer muita diferença, porque a gente tá falando de um console atual, mas daqui a 10, 15 anos, talvez jogos que foram lançados agora estariam sendo apresentados lá na Retrocon, mostrados lá na Retrocon, e que talvez não possa acontecer mais com esse fim, né? Então acho que é mais isso, assim, não tenho mais muito que agregar nesse quesito, não. Como eu disse, eu já tô na mídia digital já faz tempo, e esse fim das mídias físicas meio que não vai me afetar, porque eu já não tenho um console, então meio que meio fora do meu nicho essa parte. Puta, mano, das mas mídias agora físicas. você me lembrou uma outra parada que eu posso falar aqui, que foi muita gente comentando, tipo assim, aí, com essa merda que deu aí na PSN, que a galera ficou sem acesso, a galera, né? Eu tava incluso nessa galera. Eu vi muita gente falando assim, aí, ó, pra galera que joga videogame, que é do console, e tava com o discurso de, mas o fim das mídias físicas não vai me afetar em porra nenhuma. Vai te afetar sim, mano. Mesmo que você não use mídia física no seu console, vai te afetar, como por exemplo, se acontece uma merda dessa que aconteceu, mas numa proporção muito maior. E aí, como é que você faz? Hoje, eu hoje, não conseguiria jogar nenhum jogo se isso acontecesse a um nível muito maior. Primeiro que eu não tenho nenhuma mídia física aqui pra eu jogar, e segundo que o meu console nem aceita mídia física, né? O problema real disso tudo é a tendência de mercado, né? Porque a gente tá vendo as grandes empresas, as empresas que tocam os monopólios das indústrias, mudando a maneira de fazer as coisas e mudando como o mercado se comporta em relação aos produtos deles. Então, o que a gente tá vendo pode ser um grande problema nesse quesito, até afetando quem usa a mídia digital, porque vai mudar a forma como o mercado se comporta. Desde que começou esse papo de você não estar realmente comprando o produto, mas sim adquirindo uma permissão revogável daquele produto, isso se tornou pauta em múltiplas indústrias, em múltiplos serviços, né? E então a gente vê uma empresa tão grande como é o caso da Sony, com nomes e exclusividades que basicamente tocam esse mercado de certa forma há muito tempo e que afetam o mercado há muito tempo, uma problemática muito grande em relações de mercado mesmo, né? De como você vai comprar ou deixar de comprar algo relacionado àquela indústria. Então, é basicamente isso. Isso vai abraçar eventos, isso vai abraçar quem joga e quem não joga também, porque você que não joga, a maioria das pessoas que não joga, ela consome aquele conteúdo de alguma outra forma.
E se você limitar a pessoa que joga e que traz conteúdo sobre aquilo a ter acesso àquilo, ou você encarecer aquele produto, como vai ser o caso de GTA 6, por exemplo, já trazendo esse exemplo. Vai ser um jogo que tá saindo a R$500? É isso? É, a versão mais cara dele é 500 e... É 500 conto. 520? Acho que é 520. Então, olha como você tá afunilando o acesso a um tipo de produto e como você tá tendenciando o mercado 550. a R$550. Quanto que é o salário mínimo? 1.500. 1.500? 1.500, pô, não é? Tô louco? É um terço de um salário mínimo, gente. Vamos botar a mão na consciência, assim. 1.621. Isso é um terço ainda. Vamos colocar. Exato. Minha fonte é o Google. E pensando dessa forma e transportando internacionalmente, você tá deixando de ter um conteúdo que é para ser para todos e tornando ele inclusivo de uma maneira que você vai nichar isso da maneira que você quer e controlar esse produto em vários sentidos. Vai ser em evento, vai ser em conteúdo, vai ser com quem tá consumindo e com quem não tá consumindo. Isso faz com que as outras empresas tenham que tomar iniciativas e agir de certa forma. Então, a gente vê a Valve tomando decisões muito boas. Para mim, é a imperatriz aí dentro delas, né? Eu acho que pro Daniel também a Valve Eu acho que é o exemplo a ser seguido aí. Sim, é o exemplo a ser seguido. É uma das únicas, eu acho, que forneceu os dados em relação... Os dados estatísticos dela de forma aberta para todo mundo ver assim. Mas além disso, a gente vê como as decisões dessas outras empresas estão fazendo a Valve se comportar. A gente vê ela lançando tanto o Steam Deck quanto o console deles que vai sair também, quanto o controle deles. E eles fizeram tudo isso de uma vez só, porque parece que eles estão reagindo ao comportamento do mercado, né? Então a gente vê essas outras empresas tomando frentes em relação às decisões que esse mercado tá tomando, né? Da mesma forma que viu esses monopólios fazerem os jogos serem reciclados e serem saturados durante muitos anos, esses anos que passaram, a gente viu esse comportamento da indústria, onde a gente teve uma porção de jogo basicamente reciclado um do outro. Remake, reboot. Qualquer bosta. Qualquer coisa. e nada de uma mecânica interessante e cada vez mais estúdios sendo dissolvidos ou absorvidos e layoffs em massa, e a gente viu isso acontecer na indústria, e agora a gente tá vendo o reflexo disso na indústria. E a Sony tá fazendo isso da forma mais suja possível, é um negócio extremamente problemático. Eu acho que as duas maiores estão fazendo isso de uma forma horrível, que é a Sony e a Xbox, mano. As duas estão fazendo isso de uma forma... Agora, por exemplo, a Xbox mandou sei lá quantos milhões de funcionários embora aí e fechou um monte de estúdio, então realmente é uma tendência que tá acontecendo. Mas então, agora já pegando tudo isso como gancho pra gente falar sobre a parte dos preços abusivos e dos desenvolvimentos bilionários aí, o Lucas até deu aí exemplos como por exemplo, como GTA 6 aí que tá chegando com a sua versão mais cara, 550 conto, e a gente viu recentemente aí o FC 27 falando que vai ter o seu novo... Eles vão ter a versão Standard, a versão Deluxe e a versão Deluxe Plus, que vai chegar em torno de 750 conto pro bolso do consumidor. Aqui na Steam é R$700, 699. 700 conto, um jogo de futebol. Mas pera lá, eles estão prometendo, não é nesse que eles estão prometendo mundo aberto? Ah, mas vai tomar no cu, a NBA faz isso já desde o NBA 2K20, mano, sei lá, 2K18. Que raiva, mano. Não, e o mundo aberto, não, calma aí, mano, e o mundo aberto que eles estão prometendo isso já faz 50 anos também, mas esse mundo aberto provavelmente vai ser nos mesmos moldes do que acontece no NBA lá, você tem um mapa
onde você pode ir lá, andar, trocar de roupa com o seu personagem, fazer joguinho nas quadras, não sei o que. Vai lobby. Ter é um lobby. Mundo é um aberto. lobby, exato. É um Nova lobby. York, Atlanta. Não, né? Vai ser, enfim, mas vamos aguardar. Mas, porra, não justifica, caralho. Não justifica. Não, e aí, beleza, você vai ter esse jogo absurdo aí, só que sabe qual que... já pegando essa questão de tendência, eu acho que um dos problemas que isso acontece é que se o cara... a mesma coisa que acontece no cinema quando a gente fala do mercado de filmes de terror, mano. Independente se o filme é muito bom ou se o filme é horrível de ruim, não horrível de tenebroso, mas horrível de ruim no ruim da palavra, se tiver bilheteria, tem continuação. E é justamente isso que vai acontecer com, por exemplo, GTA 6, FC 27 e por aí vai. A gente tá falando de um jogo que tá sendo lançado a 550 conto, como o GTA 6. Tudo bem, é a versão mais cara do jogo. Você tem a versão mais barata que é 450, se eu não me engano. Que também é um preço puta que pariu, mas não tá fugindo do que a gente meio que já tem hoje. E ele já se pagou praticamente. Na pré-venda do bagulho já teve praticamente 3 bilhões, já estão estimando em 3 bilhões de reais de venda. Então, tipo assim, 3 bilhões de dólares, desculpa, não é de reais, 3 bilhões de dólares. E tipo assim, então ele meio que já se pagou, já que o jogo tá sendo cotado aí pra ter um orçamento entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio. Então, por que eles iriam voltar atrás? Por que eles não iriam continuar aumentando o preço, sendo que eles estão vendendo e a galera tá comprando? Entendeu? E isso é uma tendência para outras produtoras. Outros estúdios vão olhar aquilo e falar, porra, eu vou vender o meu jogo a 300 reais? O cara tá vendendo a 450 e tá vendendo pra caralho, por que eu vou vender a 200 conto, mano? Entendeu? Então, a tendência é que o mercado veja o reflexo de algo positivo para eles e replique, né? Então, a gente bem capaz de daqui a pouco tá vendo o novo normal aí de jogo ser lançado a 450, 500 conto, que pra nós já era um absurdo a gente ver a indústria colocando preços de 300 reais em lançamento. Isso daí já passou do normal há muito tempo. A gente tá vendo jogos chegando a 350, 380, o próprio GTA chegando a 450 conto. E assim, cara, desculpa, não tem desculpa pra você colocar um valor desse, mano. Não tem desculpa, porque por mais que, por exemplo, o próprio GTA esteja sendo cotado a orçamentos bilionários pra ser produzido, eles vão vender, independente do valor que eles colocarem. Se eles colocassem lá o GTA a 300 conto, eles também já teriam se pagado, o desenvolvimento do jogo, entendeu? Então, eu acho que a indústria dos jogos hoje em dia é uma indústria muito mercenária, mano. É muito mercenária em questão de eles querem cobrar cada vez mais e a gente paga. Esse que é o problema, né? A gente compra a parada, velho. E eu falo que a gente compra porque, mano, eu provavelmente vou comprar GTA 6. Porra, não tem como, tá ligado? Vou ter que parcelar, mas enfim, eu vou ganhar de aniversário, sei lá, vou ter que vender meu carro, não sei, mas provavelmente vou comprar, tá ligado? Então, eu acho que é uma tendência das grandes produtoras, não só das grandes, mas das pequenas produtoras verem que se lançarem os seus jogos com um preço um pouco mais alto do que o padrão, né, digamos assim, e que o novo padrão logo chega, vai vender, a galera vai comprar. E lógico, tem todos os serviços, os trabalhos de marketing deles, onde eles mandam os jogos antecipadamente pra uma caralhada de streamer aí gigante. Os caras jogam com 2-3 dias antecipadamente, a galera assiste, gosta e vai lá e compra. Se não tiver comprado antes, já vai lá e compra. Então, é algo que, infelizmente, logo a gente vai estar vendo jogos sendo lançados a 700 conto, sendo a versão standard do jogo. Isso aí é algo muito complicado, mas pode ser que em certo ponto isso aí pare de dar certo. Como o preço vai aumentando, se a qualidade não for tão boa assim, a galera não vai acabar comprando. Aí pode acabar quebrando aí algumas empresas e eles falando, tipo, pera lá, eu acho que tá muito caro isso aqui, a gente tá dando um produto que talvez não tá valendo o valor, por isso que a galera não está comprando. Eu acho que o FIFA não é, EFC agora pode ser um exemplo disso,
Porque todo ano, todo mundo sabe que todo ano tem um futebol novo e as cartinhas que você compra, não, né? um numerado novo. Eles acrescentam um número ali de um ano. E as cartinhas que você compra em um pra você jogar online, quando passa pro outro você se perde. Mas, que ainda tem público que ainda faz isso, mas é basicamente a empresa assim te insultando. Você gastou dinheiro ali, beleza, mas toma aqui o novo e você não pode usar nada do outro. Tudo que você gastou, beleza, agora você compra esse novo aqui e começa tudo de novo. Mas fazer o quê? O GTA a galera tá falando, não, é justificável ser esse preço. Eu ainda acho que não, porque querendo ou não, é um jogo ainda. Você vai jogar ali as suas horas, pode ser que você faça ali 100 horas, mas pô, é um jogo, mano. Você vai estar pagando 450 reais no negócio, tem que pensar que 450 reais pra nós aqui é muito dinheiro pra você investir em um jogo. Cara, 80 dólares lá fora já é uma parada que muita gente tá achando absurdo pagar no jogo. Os gringos estão achando absurdo o jogo vir a 80 dólares. Tem uns malucos aí que tá falando que deveria vir a 200 dólares, né? De tanto conteúdo que vai ter. Mas aí, puta que pariu. Tem uns caras aí que fica, mano, 7 jogos ou mais aí e fica falando que... Nem eu, que sou a putinha oficial da Rockstar entre nós aqui, aceitaria uma porra dessa. Mano, e eu queria comentar uma parada em cima sobre isso que o Daniel falou de valer a pena ou ser justificável esses valores, né? Porra, o UFC 27... pra mim, não tem justificativa nenhuma você ter uma versão do jogo que custe 750 conto e dentro desse jogo você ter microtransações. Mano, não faz sentido um jogo. Pra mim, não faz sentido você ter microtransações dentro de jogos que você tem que pagar pra ter. Já começa por aí. Se é, por exemplo, um Fortnite da vida, que é um jogo grátis, um PUBG, um Free Fire, sei lá, Roblox, beleza, o jogo é grátis, mano. Você coloca o jogo lá no seu... Você coloca pra baixar e joga. E aí ter microtransações dentro desse jogo é uma coisa, eu entendo. Também acho que tem muitas que utilizam isso e superfaturam em cima disso, mas é outro assunto. Mas eu entendo. Agora, eu não entendo uma empresa fazer um jogo onde você precisa gastar 300 conto pra ter acesso a esse jogo e dentro desse jogo você ainda ter que gastar mais dinheiro pra conseguir avançar. E aí você pode ter muita gente falando, porra, mas você não precisa gastar, você não precisa comprar lá os pacotinhos e ter os seus jogadores melhores lá, você pode tentar ir ganhando e não sei o que. O problema é que você não ganha, o problema é que o jogo é pay to win. Se você não comprar o bagulho e ter um time forte, independente se você for o Lucas Lira da parada, não é Lucas Lira, qual que é o nome do maluco lá que era jogador de futebol e virou profissional de FIFA, mano? Qual que é o nome dele? Wendell Lira. Wendell Lira. Você pode ser o Wendell Lira que você não vai ganhar, do Lucas Lira. Que você não vai ganhar, mano, se você não gastar o seu dinheiro e comprar lá o Ronaldo super estrela Berez, caralho, sou careca de 2002, tá ligado? Não vai. Então, mano, pra mim não faz sentido isso. E aí quando a gente fala de GTA, cara, eu não sei. Eu também não eu concordo que é um absurdo um jogo chegar a 450 reais, mas como eu falei, eu acho que isso vai ser um padrão, eu acho que esse é o novo padrão que a gente vai ter que começar a se acostumar. Eu acho que vai ser bem comum os jogos agora serem lançados nessa faixa de preço, assim como era há pouco tempo atrás a 200, 250 conto, vai virar 400, 450 reais a versão standard. Mas o que eu acho mais estranho é quando você coloca o seu valor da versão deluxe, digamos assim, a 550 reais e como desculpa pra isso você coloca coisas físicas do jogo que não vai ter acesso na versão standard. Por exemplo, você vai ter muitas lojas dentro do jogo, lojas de mecânicas, onde você mexe no carro lá, faz modificações de carro, loja de roupa, pelo que eu vi, loja de tatuagens, lojas físicas dentro do jogo. Você não vai ter isso na versão standard. Vai ter muitas lojas que só vão estar disponíveis para você entrar fisicamente nos lugares se você comprar a versão
versão mais cara do jogo. Isso, desculpa, não é desculpa pra você aumentar o preço. Isso é só você jogar merda na cara do consumidor e falar, toma aí seu bosta, me dá dinheiro, caralho, eu quero dinheiro. É inacreditável isso pra mim, mano. Lógico, não são coisas que vão mudar a história do jogo, não vai interferir na história do jogo, são coisas cosméticas, mas, porra, não justifica, mano. Bom, até pra encerrar, não sei se o Dani quer acrescentar. Eu acho que sobre gastar em microtransação de jogo, eu acho que o melhor pra falar, acho que é o Lucas, ele que joga mais os jogos online, eu acho que ele sabe mais. Exatamente, eu ia até encerrar dessa forma. E sobre esse assunto, em relação a preço abusivo, jogos em desenvolvimento bilionários e toda essa tendência do mercado, a gente tá vendo aí, é muito, eu não sei se eu tô ficando velho ou se isso tá realmente acontecendo ou se está se tornando mais perceptível cada vez que o tempo passa. É muito engraçado ver como tudo tá se tornando aqueles videozinhos de capitalismo que o professor de sociologia passava na aula, tá ligado? E tá cada vez mais, cada vez é tudo mais relacionado a marketing, cada vez tudo mais relacionado a essa parada de trabalho e pertencimento. E você vê isso estando em indústrias. Caralho, que antes... Luqueta comunista, mano. Vai lá, maluco, vai. Então... e você vê isso ultrapassando a barreira da arte, chegando em jogo e chegando em música e chegando em filme, até usando de gancho pro próximo tema, que vai ser essa saturação dos filmes de heróis, que pra mim é o mesmo comportamento de mercado. O mesmo comportamento de mercado que saturou a indústria dos jogos, pra mim é o mesmo comportamento de mercado que tá saturando os filmes de herói nesse sentido. E a mesma tendência revolucionária, já que vocês falaram de comunismo aí, a mesma tendência revolucionária os artistas têm se tacado ou tem tido algum aspecto que não se correlaciona a mercado, mas sim não se correlaciona a valores, grandes valores, mas se correlaciona à arte, e tem sido esses artistas indies, ou como é que se fala? Como é que se fala? Além de indie, tem... Independentes, essas produções... Então, é que quando você tá falando de videogame, sim. Geralmente você fala indie. Mas aí cinema, você fala cinema independente e tal. E você vê esses caras que surgiram do YouTube, tendo destaque em filmes de terror, como foi o Obsessão, como foi o Backrooms. E é muito louco isso, porque você vê que a indústria não precisa disso, e ela já criou e tem ferramentas para se sustentar dentro disso. Então, o GTA V já criou um mecanismo de sustentação e se sustenta até hoje com o GTA Online, e o próprio jogando para Rockstar, né, nesse sentido. E você vê em jogos multiplayer isso acontecendo com microtransações o tempo todo, e é o que basicamente o Dots falou, eles não precisam disso, e o jogo vai se pagar se você colocar o jogo pra sair a 300 reais, colocar o jogo pra sair a $50, mesmo que ele não se pague, eu tenho certeza que a Rockstar ia continuar lucrando com esse jogo posteriormente. Seja com o lançamento, seja com o online e as microtransações, um DLC, mano. Qualquer DLC que a galera lança, pode ser a DLC mais merdinha que tem, ou uma DLC a nível Blood and Wine do The Witcher 3, que parece um jogo novo, a galera compra, mano. Então, pra mim, esse é um dos maiores problemas, assim, cara. Você tem outras formas de continuar se sustentando com aquele jogo, ao invés de você querer toda hora tirar a grana do bolso da pessoa que, porra, já teve um trabalheira do caralho pra conseguir comprar o jogo, tá ligado? Eu acho que vai muito por essa linha aí. Você pode continuar, o Luqueta. Mas pra concluir, basicamente, pra mim, uma visão comunista aí mesmo, vamos colocar assim, é um comportamento predativo e basicamente mercadológico isso pra mim, mano. Parece que tem gente dentro da indústria tentando fazer essas produções baseadas em conceitos artísticos, entre aspas, assim,
e tentando ter essa independência e saindo dessas indústrias, como a gente vai ver estúdios como a Kojima Productions, um grande exemplo assim, a gente pode colocar outros exemplos, mas para mim é muito engraçado quando a gente vê Expedition 30T ganhar absolutamente todos os prêmios e ser pessoas que estavam inseridas na indústria, que saíram, abriram seu próprio estúdio independente e fizeram a porra de um jogo muito excelente e excêntrico em múltiplos sentidos. E você vê isso na indústria de filmes, e essa mesma produção de jogos saturados estava produzindo filmes saturados, e tá produzindo filmes saturados, na minha opinião. Um grande exemplo pra mim agora é Supergirl. Eu tava extremamente esperançoso em relação a Supergirl, e é uma cópia mal feita de um filme do James Gunn, assim, muito mal feito nesse sentido. Eu não sei se vocês viram alguma coisa em relação a Supergirl. É um perfeito exemplo de filme de herói saturado que eu tô dando aqui agora. Sim. Eu acho que, só pra gente finalizar essa parte dos jogos, eu acho que foi muito interessante isso que você falou em relação a ter coisas pequenas que estão se destacando mais do que as produtoras maiores, né? Como, por exemplo, e eu acho que isso, e agora sim já usando como gancho pra falar sobre os filmes de heróis saturado, mas ainda falando um pouquinho de videogame, a gente tem, na indústria dos games, a gente ainda tem o Japão, que ainda cria muita coisa pra esse sentido artístico e do videogame em essência, né? A gente tem muita produtora japonesa que ainda faz, como por exemplo, eu esqueci o nome da produtora, mas a produtora que fez lá o Shadow of the Colossus, por exemplo, que, porra, é um game totalmente ali mais voltado pra arte mesmo, e não voltado pra algo que já estava saturado dentro do mercado. Agora eu acho que eles até estão pra produzir um novo jogo aí também, que vai ser bem diferente aí do que a gente vê normalmente. E eu acho que, na minha visão, né, eu acho que o cinema hoje não tem um Japão da vida pra construir essas coisas, a não ser que a gente esteja falando que, como o Lucas até comentou, que esses produtores independentes que vieram, por exemplo, diretores de vídeo do YouTube, estão chegando aí pra mudar um pouquinho esse mercado dentro dos filmes, mas eu acho que eles ainda têm uma caminhada muito grande pra conseguir chegar ao nível de, por exemplo, esses filmes de heróis que todo ano estão sendo lançados e tudo mais. E aí eu já aproveito pra falar de outra coisa também, mas que entra nesse mesmo quesito, que é a escolha de atores pra muitas dessas obras, mano, que também tá ficando saturado. Parece que Hollywood tem 10 atores lá que eles sempre colocam pra rodar nos seus filmes, cara. Isso é uma loucura, cara. Todo filme você vê Zendaya, você vê Tom Holland, você vê, sei lá, mano. Os caras fazem o filme pra virar edit, mano. Vai tomar loucura, no cu. Véio. E tipo assim, eu não tô falando que, porra, a Zendaya é uma péssima atriz. Não, de jeito nenhum, mano. A Zendaya é uma boa atriz. Tom Holland é um ótimo ator também. Eu gosto pra caralho dele. Não acho que ele seja o melhor Homem-Aranha, mas eu gosto dele. Só que, porra, todo filme você vê esses caras. Sabe quando você olhava antes e você falava assim, caralho, Tony Stark, qual é o nome dele, caralho? Robert Downey Jr. Caralho, Robert Downey Jr., ele encarnou realmente o Tony Stark, e você não vê mais o ator. Você vê o personagem Tony Stark. Caralho, antigamente isso era uma crítica, e hoje em dia falta isso. Falta você olhar pra um ator e falar, caralho, eu me identifico com esse ator em um papel que ele fez. Não, porque essa porra desse ator tá fazendo 50 filmes diferentes, mano. Ele tá em filme de comédia, ele tá em filme de romance, ele tá em filme de ação, ele tá em filme de não sei o que, em filme de herói, e tá toda hora aparecendo no cinema. Todo trailer parece que tem lá o Tom Holland, caralho. Pô, eu tô pegando muito no pé do moleque, mas é que ele tá em todo lugar, mano. Então, então já seguindo conversando os dois, essa parada de filme de herói que não que iniciou, né, ali por volta de 2008, mas que a gente teve bastante conhecimento ali mais em 2008, quando veio ali o primeiro Homem de Ferro, quando veio o Hulk ali, quando o MCU começou a surgir. A gente teve coisas anteriores, né, o próprio Motoqueiro Fantasma, que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco também, que vai ter o novo Motoqueiro Fantasma aí chegando, com uma porra de um ator que também aparece em tudo quanto é canto o tempo não inteiro. Fala dele, não fala mal ele dele é bom, aqui. mas ele tá começando a encher o saco já a cara desse maluco.
Mas, enfim, lá pra 2008 que começou essa parada de filmes de herói e começou legal, veio bem, as adaptações começaram a aparecer. A gente teve a própria trilogia do Batman do Nolan, que, porra, foi uma parada até então. Eu acho que era uma parada que as pessoas precisavam se espelhar pra fazer, que aquilo ali é uma essência de um filme de herói, um filme do Batman. Tudo bem que o filme do Robertinho também é bom pra caramba. Eu acho que eu acho, inclusive, que ele é melhor do que a trilogia do Nolan, o novo filme do Batman. Desculpa, eu acho o terceiro filme do Nolan meio mais ou menos. Não gosto muito. Eu gosto do primeiro, o Begins eu acho bom, o segundo eu acho maravilhoso, o melhor da trilogia, o terceiro eu acho bem mais ou menos, mas o filme do Batman, The Batman, eu achei o melhor filme de Batman até o momento. Podem me xingar quando vocês forem comentar, mas enfim. E aí a gente começou a ver bastante filme de herói chegando, só que eu acho que a parada do Avengers entrou tão na cabeça da galera que todo mundo cada vez mais esperava pra saber o que o MCU ia trazer. Mas isso, a gente precisa bater palma pro universo da Marvel, que fez um bagulho muito bem feito até o Ultimato. Até ali eles deitaram, fizeram parada certinho. Tinha um filme ou outro ali que era meio meia bomba. A gente teve o primeiro Thor, que Jesus amado. A gente tem o primeiro Capitão América, é um filme legal. Não acho nada muito extraordinário, mas é um filme legal. E aí quando a gente chega no Ultimato, dali pra frente, cara, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eles quiseram abraçar tanto, que agora é tudo multiverso também. Eles querem falar de multiverso o tempo inteiro e tá juntando uma caralhada de coisa, que daqui a pouco vai virar igual os quadrinhos da Marvel também, que é uma loucura do caralho, que você não entende nada, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma indústria que pode crescer muito, é uma indústria que ainda tem muito público, porque todo mundo é muito nerdola e, desculpa, a gente já não é mais virgem de filme de herói, mas na nossa época a gente era virgem de filme de herói bom. A gente não tinha tanto quando a gente tava mais novo. Eu acho que hoje em dia não temos mais esse problema. Só que hoje em dia, na verdade, o problema que a gente tem é de estar saturado de ver toda hora um filme de herói novo aparecendo e não contando uma história chamativa, algo que realmente chama atenção. Pô, eu não lembro, de verdade, eu não lembro a última vez que eu fiquei empolgado em assistir um trailer de um... A gente tá falando até Doomsday, tá? Não tô falando de Doomsday, porque Doomsday me deu esperanças. Mas antes de Doomsday, eu não tinha visto ainda um trailer de um filme de herói que eu falava, caralho, isso aqui vai ser monstro, vai ser bom, hein? Vai ser bom pra caralho. E beleza, a gente teve aí o Quarteto Fantástico, foi um filme muito bom. A gente teve, eu acho que o último Doutor Destino foi um filme bom também. A gente teve aí o último Homem-Aranha, que aparece os três, que eu não sei se o hype de ter os três Homens-Aranhas foi maior do que o próprio filme em si. Eu tenho isso comigo de que o filme não é lá essas coisas, mas como teve os três Homem-Aranha, o bagulho foi mágico. Eu não reassisti o filme pra saber, mas se eu tiver que dizer aqui, o último filme que realmente me empolgou de ver um trailer em relação a filmes de herói foi o Ultimato, mano. Queria ouvir de vocês aí. Nossa, então filmes de herói, né? Antes de falar dos lançamentos agora, eu sou um cara que eu já fui muito de ir no cinema ver todos os filmes de herói. Ali pode pegar essa levada ali de 2014 até mais ou menos 2019. Saiu um filme de herói, eu ia no cinema. Tinha filme da DC, eu tava indo. Tinha filme da Marvel, eu estava indo. Chegou no Ultimato, beleza, fiquei muito satisfeito ali com a conclusão, tudo. Eu acho que o maior problema... Vamos primeiro pela Marvel. O maior problema da Marvel foi que eles expandiram, acho que demais, pegando, muitas séries. Jogando pros streaming também. Isso, que pô, agora tem uma série de tal personagem. Pô, eu vou ter que assistir essa série porque talvez lá em tal filme vai ter algo relacionado. Eu acho que daí isso aí começou a embolar muito, que começou muita coisa. Não era só uma série no ano, não, era 3 séries. Aí tinha mais os filmes do cinema. E você tinha que acompanhar tudo isso. Antigamente você precisava assistir 2 filmes pra entender uma trilogia. Hoje em dia você precisa assistir 80 filmes mais 40 séries pra entender um filme da
da Marvel. Isso, porque tudo é interligado, tudo é um universo. Você não tem mais, tipo, um filme solo, não. Aquele filme ali, ele tá ligado com alguma coisa. Então, é tudo interligado. Tudo digamos, tudo é uma história só. Você vai assistir esse filme, que ele vai ter alguma coisa, que lá no outro filme vai ter outra coisa, e no final vai tudo se interligar. E se você só assistir, tipo, só o final dessa história, você pode chegar meio perdido de tanta coisa que já aconteceu antes. Então, daí depois do Ultimato, foi que nem o Dotão falou, meio que acabou, tipo, meio que essa fase, assim, de heróis. A DC já não tava muito legal, e beleza. Aí a Marvel começou a lançar um filme meio meia bomba, assim. Eu acho que o Guardiões da Galáxia foi muito legal, o 3. Eu lembro que eu assisti, eu quase chorei com aquele filme. Eu acho... filmaço, Guardiões da Galáxia 3. E eu achei legal que a DC tinha voltado naquela... Eu fui no cinema assistir, eu achei muito qualquer coisa. É aqueles filmes que os caras, tipo, faz qualquer coisa. Eu acho posso atropelar o Dani aqui agora? Pode. Em relação a Shang-Chi também. Nesse quesito, assim, a gente pode pegar os 3 Guardiões da Galáxia. É o efeito James Gunn, né, mano? Que a gente pega aí nesse sentido. São produções MCU, Marvel, mas que você vê que tem esse critério de individualidade do filme. O Shang-Chi também tem um critério de individualidade muito foda. Eles conversam com o universo, mas é algo específico, né? Não é a mesma receita que tá dentro daquele espectro do MCU ali, que você vê que tá se repetindo em vários preceitos. É o que eu vejo de Deadpool hoje dentro da Marvel. Exatamente. Tudo bem que eu acho que eles vão começar a conversar agora, né? Porque agora vai virar tudo meio patotinha, mas o Deadpool ali, esse terceiro filme do Deadpool que já estava inserido no MCU, pra mim foi um filme que me surpreendeu, porque eu realmente achei que eles iam mais a fundo nessa parada de querer inserir ele ali no universo dos caras, mas ele inseriu de uma forma que eu achei orgânica e legal. Não foi jogado de qualquer jeito. O que me incomodou um pouquinho foi a forma... Não, na verdade não me incomodou, mas um dos filmes que eu mais gostei de herói nesses últimos anos foi o Logan, que é um filme específico, igual o Lucas tá falando, específico do personagem. Tem esse critériozinho de individualidade da parada. É igual o Eternals, mano. O Eternals, ele é um filme mid. Tem gente que gosta muito. Ele é merda, né? Desculpa. Eternals é mid. Não, é ruim. Mas, então... é bad. Então, mas tem gente que, se você não for colocar ele no mesmo pacote de filmes da Marvel e tirar ele desse espectro... Tem gente que nem sabe que é da Marvel. Exatamente. Isso que você vai falar? Tudo bem, exatamente. Concordo. Esse que é o critério. Se você utilizar a régua da Marvel pra calibrar ele, você vai falar, que é esse filme aqui? Concordo, tá. Mas se você pegar o critério de individualidade do filme, ele é um filme ok. E tipo, da Isso mesma aí forma eu não do... concordo, mas tudo bem. Não, mas é o mesmo critério do Shang-Chi. Tipo, é um filme de bosta, mano. Mas se você usar o critério de individualidade, entendi. Ele é um filme ok. Você tá, tipo assim, se você for comparar, se você for colocar ele dentro dos filmes da Marvel, ele é um filme horroroso. Se você tirar ele dessa patota, ele é um filme ok. Tá ligado? É um filme de herói. Tá, entendi. Que tem um critério de individualidade que não tá inserido na mesma padronização que eles têm no MCU, e daí você pega o grande problema é esses filmes serem excluídos, retirados ou aniquilados de alguma forma, simplesmente porque eles não geram receita, né? Então, o meu medo em relação a Deadpool é isso. O grande critério é que Deadpool tá dando receita, né? Sim. Agora vamos imaginar que no momento... Mas Shang-Chi, por exemplo, o personagem vai estar no Doomsday, pelo que parece. Então, mas e depois? Tudo bem, entendi. Esse que é o meu receio, sabe? Um universo que poderia ser expandido de forma individual e ser legal, porque eu também gostei de algumas coisas de Shang-Chi, que eu acho que seria muito interessante eles trabalharem em cima dessas paradas. Me lembrou um pouquinho os filmes, as cenas de ação, assim, me lembrou um pouquinho os filmes do Jack Chan, mano. Os filmes antigos do Jack Chan. Me lembrou um pouquinho. Que é legal, de fato. É legal. A coreografia de combate é legal. O filme em si é uma merda. Mas aquela cena do dragão lá no final, pra mim, foi muito da hora, mano. E é um bagulho massa. E que você não vai ver em outras produções, né, da Marvel nesse sentido, assim,
meio criterioso ter algo assim, né? E eu acho que, tipo, se Deadpool não tivesse dado tão certo por ser o Deadpool e ter vindo de uma produção individual muito bem feita, ele provavelmente ia ser excluído, ia ser colocado, e pode ser excluído ainda, né? Pode ser colocado como só personagens engraçado que aparece. Mas você percebe que o bagulho deu tão certo quando eles trazem o maninho lá pra fazer o Gambit, mano, no Doomsday. Sim. O cara que foi zoado no filme do Deadpool. Ele foi um dos personagens mais zoados, porque realmente não parece que ia dar certo ele como Gambit ali no Deadpool. É muito esquisito, mano. Eu acho que até era uma vontade do ator fazer o personagem e acabaram inserindo ele lá de uma forma até meio que zoando o cara. Ficou esquisito em tela, só que deu tão certo que os caras colocaram ele agora. Vai ter ele em Doomsday aí como Gambit. Sim, que era pra... Tinha uma história que era pra ter um filme do Gambit e ele estrelar esse filme só. Era isso, não é que ele queria fazer, pode crer. Daí eles aproveitou no Deadpool. Aí não teve o filme do Gambit, mano. Por quê? Porque não tava dentro do padrão Marvel. Sim, agora pode ser que tenha, mas dentro do padrão Marvel. Mas eu acho que se tiver, vai ser no padrão Deadpool. Essa que é a parada. Então, eu acho que a gente está chegando num nível que talvez é o que a gente conversou mais cedo na questão da esperança que estão nos dando para alguns filmes que estão aparecendo por aí novos. Como, por exemplo, essa nova repaginada que tá acontecendo na DC, quando a gente tá falando de The Batman, quando a gente tá falando do filme do Joker. Eu não assisti o 2, mas falaram que é uma qualidade bem menor, que é um pouco pior, assim, o filme, mas o primeiro é muito bom. Que ele pega essas questões de individualidade dos personagens e faz algo mais fechado, né? Eles não pegam, por exemplo, uma puta história gigantesca e quebram em 50 filmes. Ou tentam fazer o que a DC tentou fazer alguns anos atrás e só tomou porrada, que foi com a palhaçada que eles fizeram com o filme da Liga da Justiça, que foi claramente só uma tentativa de brigar com a bilheteria de Avengers, mano. Eles fizeram de qualquer jeito só pra tentar chegar perto e tomaram porrada, mano. Porque o que mais brilhou os olhos da galera lá no comecinho do MCU, digamos assim, foi que o primeiro Avengers é um filme muito bom e o principal motivo desse filme funcionar é que eles não precisam explicar a origem de porra nenhuma. Eles só explicam a história que eles querem passar ali. Eles não precisam explicar a história do Capitão América, porque já teve o filme do Capitão América. Eles não precisam explicar a história do Homem de Ferro, porque já teve o filme do Homem de Ferro. Não precisa do Thor, porque já teve o filme do Thor. Do Hulk, já teve o filme do... É outro ator, mas tá ali, é no mesmo universo e tudo mais. E ali em Avengers eles só fizeram um filme. E eu acho que o que faz ele funcionar ainda mais é que se você pegar e assistir só o filme dos Vingadores, sem assistir esses outros filmes, você vai se divertir com o filme, vai ser um filme legal, você vai entender a história. Eu acho que tem esse fator também que depois de Ultimato, mano, a indústria, pelo menos a Marvel ali, meio que largou fora alguns filmes que eles foram lançando aí, como Deadpool, por exemplo. Esse filme novo que eles fizeram aí do Quarteto Fantástico é um filme muito bom, porque tem essa questão de individualidade também. É muito específico ali da família do Quarteto Fantástico. Finalmente fizeram um filme bom dessa porra, dessa família, né? Então, eu acho que a gente está... A gente não, né? Mas a produtora, o MCU ali, ele está percebendo que talvez mudar um pouquinho e trazer de novo essa individualidade para cada personagem ou para cada momento ali é mais importante do que você tentar pensar em um filme que vai se conversar com outros 40. Não, eu acho que a Marvel, ela mesma acabou com o universo dela. De tanto lançar filme ruim só pra querer juntar o universo, acabou que eles mesmos se sabotaram. E quando eles lançam algum filme bom, talvez a galera nem vá assistir. Um exemplo que eu dou, que eu vi, que eu não vi no cinema, porque eu lembro que anunciaram e eu já, mano, eu não vou ver isso porque eu tenho certeza que vai ser um lixo. Eu fui ver recentemente, foi o Thunderbolts, que é um filme legal de herói. Realmente
um filme... Eu ainda não vi, tô com esse mesmo pensamento até hoje. Não vou assistir filme porque legal. É uma merda essa bosta aí. Eu achava que ia ser uma merda, não fui no cinema, mas depois daí eu peguei no Disney Plus, tava lá, mano, eu vou assistir. E é um negócio legal, só que a Marvel fez tanto filme cagado que você olha aquilo ali e você fala, mano, isso aqui eu tenho certeza que é uma bomba, eu não vou perder meu tempo. Pô, Acabou que eles mesmos sabotaram. Da Viúva Negra pega um pouco esse estilo novo, digamos assim, que a Marvel tá querendo fazer, que o Lucas comentou, que é um filme muito específico da personagem, né? Pareceu um pouquinho um pedido de desculpa pra personagem, né? Porque ela participou praticamente do universo inteiro ali da Marvel até o Ultimato e ela nunca tinha tido... E era uma personagem que a galera gostava, um pouquinho por causa da nossa querida Scarlett Johansson, que chama bastante atenção. Eu não acho. Mas Eu um também não acho, pouquinho. não, hein? Tipo, de vocês dois, rapaz. Mas o filme, mas a personagem em si era muito boa. As pessoas queriam saber um pouco mais sobre a personagem e até então nunca tinha tido nada muito específico pra ela. E depois que ela morre, desculpa o spoiler aí pra galera, depois que ela morre lá, os caras vão lá e entregam um filme pra ela. Que é um filme bom. Eu não acho que é um filme excepcional. Eu acho um filme ok. Eu acho um filme legal. Acho melhor que Shang-Chi. Até agora, pra já ir pra Odisseia, não sei se a gente vai contar mais alguma coisa. Talvez com os respaldos que eu vou dar em relação, queiram comentar mais algo. Mas, usando o gancho que o Dots deu em relação à trilogia do Nolan e o The Batman, a gente pega muito esse quesito da diferenciação entre uma receita e a individualidade de algo. Você pegar, por exemplo, como isso funciona. Você tentar expandir horizontalmente, que era o que estava sendo feito antes, você explode aquilo e expande para tudo que é lado. Ou você expande, aprofunda aquilo, expande verticalmente. Então, o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, que você vê muito isso, é essa expansão de aprofundamento. Então, você tá numa cena em que você tá cada vez mais profundo na relação que você tem com o personagem, a ponto de ser um filme leve e que você tá beirando o choro por conta da profundidade que chegou em relação àquele personagem. E você vê isso sendo trabalhado com música, com fotografia e com jogo de cor num filme, é espetacular. E isso estava deixando de ser trabalhado, né? Essa expansão vertical no sentido de dar profundidade para esses personagens ou para essa história em si. Tá só replicando essa história, né? É muito que então, a gente sente, por exemplo, no personagem do Coringa, mano. Do filme do Joker. É o exemplo perfeito, mano. A gente vai ter... Vamos pegar aí a trilogia do Nolan, que pra mim é a visão expandida, visão explodida que se fala nesse quesito, que você pega alguma coisa e desmonta ele e vira aquele monte de pedaço. Então o Nolan, ele traz o blockbuster e com o blockbuster ele consegue dar essa expansão com qualidade, consegue. E fica algo visualmente interessante você assistir a trilogia do Nolan, porque você tem o universo do Batman de uma forma espetacular, apresentada com uma qualidade sem igual, assim. Mas não tem profundidade. É mais um aspecto do Batman. E agora, quando você traz o Batman de 2022 do Matt Reeves, você tem um aprofundamento gigantesco no personagem, no vilão, que traz essa imersão em Gotham que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que talvez só na série, né? Na série do Pinguim ou na série do Gotham. Que é meio que que conversa ali, não é? Que passa ali exato. Meio que junto, né? Só que ele não precisou, expandir. Não precisou. Exato. Exatamente. E só de aprofundar nesse vilão e nesse universo, na relação do Batman com o universo e com o vilão, você conseguiu trazer isso pra no final você expandir isso. Porque pra mim, no final do filme do Batman, aí ele expande, aí estoura. Aquela boom. Depois que deu a merda inteira, aí você sente que ele é realmente o Batman, assim. Porque ali é como se ele fosse nos quadrinhos ali o ano 1.
né, do Batman Isso, que tem. exatamente. Que ele tá E da hora meio que que você vê- aprendendo a ser o Batman. Nossa, nossa, até arrepiei, mano. Muito foda isso. Porque, tipo, é o filme desde o início, esse aprofundamento entre o Bruce ser o Batman e a cidade de Gotham ser o lixo que ela é. E a psicose do personagem, tudo aquilo comunando naquele evento de terrorismo que acontece no final. E ele se fudendo, mano. E você vendo o final explodido dele se tornando, ou a concretização do que é o Batman. E essa representação do Batman. E nesse sentido, vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso? Porque pra mim esse é o grande acerto da DC e do James Gunn em si e desses filmes de herói que estão trazendo essa individualidade, esse aprofundamento nos personagens que a gente, né, não tinha em relação a filmes de herói eu acho que numa fase passada. O acerto da DC foi eles olharem e ver que, realmente, seguir a cartilha que tá dando certo lá no outro não é o melhor. Vamos parar, reestudar e fazer o bagulho do jeito certo. Porque se a gente for ver... Cara, os quadrinhos da DC sempre foram, a grande maioria das pessoas, né? Sempre foram melhores do que os quadrinhos da Marvel. E aí, quando os caras tentaram replicar uma coisa da Marvel dentro do universo deles... não deu certo. E aí eles falaram, não, vamos repensar aqui, vamos fazer a parada do jeito que a gente sabe fazer. Beleza, tudo bem, chamaram o James Gunn, que é um puta diretor que deu muito certo lá no MCU, mas trouxeram eles pra dentro porque eles falam assim, talvez a cartilha do MCU não dá certo, mas a forma como eles fazem, o que eles utilizam pra fazer, a gente pode fazer do nosso jeito e dar certo aqui. E eu acho que foi isso que eles fizeram com o James Gunn. Trouxeram pro time deles e falaram, cara, trabalha pra gente, mas trabalha de uma forma que vai conversar com o nosso universo. E o cara fez um bagulho muito bom. Então, o Lucas pegou muito bem que esse negócio de fazer, em vez de fazer um filme de herói conectado com a puta que pariu, vamos fazer um negócio solo aqui? Aí eles foram lá, fez o do Batman, que, mano, deu muito certo. Aí eles, mano, vamos dar só mais uma expandidinha, pegou o do Pinguim, e na série do Pinguim eles ousados, porque não aparece o Batman. É uma série do Pinguim. E ficou excelente. Genial. É uma série excelente. Você nem precisa ter assistido o filme. Eu acho você que pode esse assistir é o a série. Principal ponto, velho. Você não precisa assistir uma outra parada pra entender aquilo ali. Os universos podem se conversar, eles podem se conectar. Você pode ter 50 filmes passando-se no mesmo universo, mas não é todo filme que precisa tá o fim conectado com o início do outro, ou o final de um filme ter lá o pós-crédito conectado com a puta que pariu que vai vir daqui a 2 anos, entendeu? Você não precisa replicar a receita. Exato. Isso. Assim, você pode fazer algo a partir do teu conhecimento, porque não é que vai ser algo ruim, mas você não precisa replicar a receita, sabe? Você não precisa replicar a receita que tá dando certo. Você Sim. pode fazer o seu filme. E... eu acho que, mano, é isso aí. Uhum. Mas, como a gente viu, o James Gunn chegou, ele fez o Superman, legal. Eu achei um filme legal. Sim. Aí fez a Supergirl, você já fica meio assim. Um super-homem que resolve... Não, o Supergirl não foi ele, não. Um super... Não, então, mas tá no universo. Aí ele chegou no universo. Você fez o Superman, legal o filme, o universo aqui. Aí foi na Supergirl e nós estamos indo nesse caminho. Vou falar um negócio aqui, teoria da minha cabeça, coloquei o chapéu de alumínio. Eu tô achando que eles adiaram o filme do The Batman, porque eu acho que eles vão usar esse The Batman no universo da DC. É isso que eu acho. E agora vai ter o filme do Cara de Barro, que era do The Batman, mas foi trazido pro universo DC também. Então eu acho que pra futuro de herói, vamos ver DC. O DC a gente vai ter que ver os próximos filmes pra ver como é que eles vão fazer essa conexão, mas eu acho que a individualidade ainda vai ser o que mais vai chamar a galera, querendo ou não, do que juntar todo o universo. Mas aí entra uma questão, saiu o trailer de Doomsday e eu posso falar, o negócio tá cabuloso, eu gostei. Então, nesse sentido, é o exemplo perfeito, como eu tinha falado lá atrás, quando eu falei de Supergirl, é o exemplo perfeito com o que eu falei e com o que eu tinha falado. Eles pegaram o Supergirl, tentaram replicar a receita do James Gunn e colocaram sem ele. Sem ele, e colocaram a porra da receita na mão do Craig
Craig Gillespie. O cara fez Cruella e fez Eutônia. E colocaram ele pra fazer a receita do James Gunn em Supergirl. Por quê? É o Michael Chaves deles. Entendi. E isso é uma problemática muito grande pra mim porque você vê isso acontecendo em todas as indústrias e você vê que esse é um comportamento predativo das indústrias e está rolando com tudo. Então, até quando eles vão caçar as individualidades das paradas e vão extinguir elas, sabe? Até quando os monopólios dos videogames vão pegar vão englobar um estúdio indie e depois vai fazer um layoff em massa e despedir todo mundo desse estúdio e fingir que o estúdio tá ativo ainda por um tempo. Depois eles avisam que eles demitiu todo mundo que era daquele estúdio. E aí o cara tá tendo que criar o próprio estúdio e sobreviver a essas regras de mercado que os grandes estão colocando em cima dele, sabe? E o Dots tinha falado sobre a empresa que faz o Shadow of the Colossus, que é a porra do Fumito Ueda lá, e o Tiniko, e é literalmente a Japan Studio, sabe? E esses caras estão sobrevivendo na indústria de uma forma excêntrica. Eu acho que eles têm uma parceria com a Sony. Tem. Então, provavelmente quem publica os jogos é a Sony. Exato. Então, eu imagino que exista algo em relação a isso. Mano, é excelente, mas se você estiver predando outras formas de individualidade dentro de outros videogames pra manter esse estúdio lá, é algo ruim, na minha opinião. Falando um pouco sobre Odisseia, eu acredito que o Nolan, ele acertou muito nesse filme. Ah, você gostou do filme? Eu gostei do filme. Eu vi bastante gente meio controversa. Né? Mas eu gostei muito do filme. É excepcional você enxergar como o Nolan fragmentou nesse filme. E fragmentou no bom sentido de que você vê o Nolan nesse filme muito. Você vê que... E você vê o quanto parece que o Nolan estava fazendo a Odisseia há muito tempo. Porque você vê essa jornada do herói e esse eterno retorno em múltiplos filmes do Nolan. Então você vê... por exemplo, você vai pegar o critério do cara que tá perdido e tá nesse sofrimento em Interestelar, e você consegue enxergar isso na Odisseia, refletido no Ulisses, no Odisseu, e é muito louco como o Nolan ele conseguiu tocar num material muito antigo e muito reinterpretado e muito modernizado por ele agora nesse momento, em que ele consegue dar essa perspectiva da Odisseia em cima do próprio Odisseu. Como antes, eu pelo menos em Troia eu não via isso. Em O Retorno, apesar de O Retorno eles focarem no Ulisses e focarem no Odisseu, eu não via essa perspectiva do Odisseu tão emotiva, tão singular, no sentido de você entrar na mente do personagem propriamente dito, sabe? E você convergir nesse alter ego do Odisseu, porque o Odisseu ele é um personagem que ele sofre esse retorno dele, ele sofre tanto justamente por ele chegar na condição de tipo desafiar os deuses em alguns sentidos assim. E pode dar spoiler, viu? Porque porra, a história de 5 anos atrás, mano. 3 anos atrás, sei lá. Mas eu acho essa visão excepcional, apesar dos pesares do Nolan ter criteriosamente ocidentizado um material do Oriente e tá extremamente ocidentizado e tá extremamente blockbusterizado, eu não sei se ele precisava ter gravado tudo em IMAX. Tem essa parada, né? Não sei. O cara gravou o bagulho pra passar em 8 cinemas. Exatamente. E você ter um material tão rico que não é utilizado, na minha perspectiva, porque é muito
enfocado, e tem aquela parada do cinema moderno em que você não foca mais na cena, você foca no rosto dos personagens, porque é o personagem que gera lucro pro filme, sabe? É o ator que gera lucro pro filme. É o Matt Damon, é o Tom Holland, é a Zendaya. E se você colocar a Odisseia no Google, vai aparecer o Tom Holland e a Zendaya, depois vai aparecer o Matt Damon. Hoje tem que ser. Mas você tem alguma dúvida sobre isso, Daniel? Porra. Então, e é loucura pra mim. O Matt Damon tá excêntrico, tá muito bom no filme. Eu acho que ele foi o maior acerto foi eles colocarem o Matt Damon, mano. Sim, foi genial. Agora você ter personagens como o Telêmaco do Tom Holland. Não acho que o Tom Holland foi mal, mas ele foi o Tom Holland, ele foi superficial. A Anne Hathaway tá incrível como Penélope. É bizarro. E, gente, já dá o Oscar aí pro Ludwig, que o que ele fez com a trilha sonora desse filme. A trilha sonora dele faz o filme ir, tipo assim, de um 3 pra um 4 tranquilamente. A trilha sonora faz o filme ser 4. Caralho, ser uma nota sério, 4. Mano, dá o Oscar pro cara. O que eu mais vi foi a galera falando mal dessa porra dessa trilha sonora. Tipo assim, a galera falou bem dos efeitos sonoros. Os efeitos são muito bons. Agora, os efeitos sonoros? Agora a parte de a trilha sonora, eu vi a galera falando, tipo, que é meio mais ou menos, tá ligado? Tipo assim, eu vi muita gente falando, né? É genial. O Ludwig, ele reconstruiu instrumentos da época. Eu vi essa parada, que eles a partir da pintura de vasos da antiga Grécia, mano. Ele reconstruiu instrumentos e fez toda uma trilha baseada nesses instrumentos, tá ligado? E você pegar e ter essa pegada Hans Zimmer de você colocar a música com os nomes certos em momentos chaves daquela coisa. Então, você pegar a trilha do Odisseu e tocar ela quase que no filme inteiro, e nos momentos de realmente dessa luta da mente do Odisseu em relação ao mundo que ele tá vivendo, e você ter essa pegada do Nolan ter tentado fazer como se os deuses fossem realmente uma crença, e essa briga do Odisseu em relação a crença e a lutar em relação às leis divinas, e se o divino é algo palpável ou não, porque porque a gente fala que o Nolan, ele erra muito no que ele faz em relação a afastar a obra de Homero, porque o Homero, qual que é a parada do Homero? Ele humanizava os deuses. Então você personifica os deuses e coloca eles como humanos muito participativos no território humano. E daí você vê essa luta dentro do filme do Christopher Nolan, porque aí eles falam, no filme se fala muito em relação a tipo, existe a lei de Zeus, e que você tem que ser receptivo a visitas. Sim, a minha questão era se eles traziam isso, porque eu vi a galera falando muito que muita crítica à adaptação. Falaram que a forma como ele adaptou, ele fugiu muito do que é de fato a história ali e tal. Sim. Mas eu acho que isso é perfeito, porque nesse sentido, o que o Nolan quis trazer? O Odisseu, ele se ferrou tanto no fim da guerra, por quê? Porque ele traiu Poseidon, porque ele traiu Zeus, ele traiu Atenas, e ele tava onde ele tava, ele traiu Apolo e ele traiu Hades. Sim, então, ele tava desafiando os deuses em ele desafiou absolutamente todos os deuses. E como que ele se tornou o rei de Ítaca? Ítaca se casou com Penélope, recebeu o arco de Zeus, foi agradando os deuses. Sim. E durante toda a guerra, para seguir Agamenon, ele foi contra todas as leis que ele era favorável. E quando ele viu o Agamenon conseguir o que ele queria, destruir, acabar com Troia até o último pó, a mente dele já ficou deturpida, né? Porque ele ficou 10 anos quebrando todas as leis divinas que ele seguiu durante a vida toda. E deu tudo certo pro Agamenon. E daí você vê esse personagem meio perdido. Eu acho que uma cena que representa muito isso é quando o Odisseu, ele sai com os soldados da caverna do Ciclope. Muito bem representado o Ciclope. A cena do diálogo do Ciclope não é tão bem representada, porque ficou meio deturpido se o Odisseu estava sendo punido pelo Ciclope ser filho de Poseidon,
ou porque o Ciclope condenou o Odisseu? Posso dar uma atropelada em você aqui nesse momento? Porque assim, eu vi que uma das coisas que a galera criticou bastante é que o personagem do Ulisses, ele tava com o do Odisseu, ele tava... Que é a mesma pessoa, né? Ulisses e Odisseu é o mesmo, né? É a tradução. É a tradução ocidental. É que ele não... O personagem, ele é uma pessoa... Ele é inteligente e ele é muito persuasivo. Ele é aquele cara malandrão. E falaram que no filme ele não tá muito nessa pegada malandrão. Ele é meio merdeiro só. Ele só faz as cagadas lá, mas ele não tá muito malandro. E aí, eu até vi o Nolan comentando sobre que eles retiraram um diálogo, assim, importantíssimo desses acontecimentos nessa primeira ilha, né? Que é a caverna do Ciclope. Que é até algo meio cômico. Que é meio cômico, assim, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas quando ele chega nessa caverna, tem toda essa parada da lei de Zeus, que você tem que ser uma pessoa receptiva e tudo mais. E o Ciclope, ele recepciona os caras ali muito bem e tudo mais, só que eles acham a todo momento que o Ciclope vai matar todo mundo. E eles falam, não, a gente precisa sair, que na verdade eles entram na caverna ali, começam a comer as coisas do Ciclope, o Ciclope vai lá e fecha a caverna. E aí eles precisam sair de alguma forma, e aí eles ensinam pro Ciclope como se faz vinho, e aí eles embebedam o Ciclope dorme, ele vai lá e fura o olho do Ciclope, beleza. E aí o que acontece? Só que nesses acontecimentos, até chegar nisso, tem um diálogo que foi retirado do filme, pelo que falaram, que mostra um pouco dessa sagacidade do Ulisses, meio trapalhões, que o Ciclope, ele pergunta pro Ulisses qual que é o nome dele quando as coisas vão acontecer. E o Ulisses fala pra ele que o nome dele é Ninguém. Ele fala, não, ninguém. Qual que é seu nome? Ninguém. E aí o Ciclope fica com isso na cabeça, beleza. Aí quando acontece o furo lá, eles furam o olho do Ciclope, o Ciclope chama a atenção de outros Ciclopes que estavam na ilha. E aí ele vai lá e fala, me machucaram, me atacaram, não sei o quê. E aí os Ciclopes perguntam pra ele, quem foi que te atacou? E ele responde, ninguém. E aí o Ciclope fala, o maluco tá doido, não aconteceu nada. E aí o Ulisses consegue fugir por conta desse diálogo. E aí quando o Ulisses entra no navio e foge da ilha, ele vai lá e fala, meu nome não é ninguém, o meu nome é Ulisses e eu quero que os deuses vão pra casa do caralho. E por conta disso, que ele fica 10 anos lá rodando a porra do mar e não consegue chegar na sua ilha, né? Só que eles retiraram isso essa faixa inteira, eles retiraram, né? Porque o Nolan comentou que ele acharia que tiraria um pouco do viés que ele queria passar, porque isso é meio que uma guia meio cômica, né? É uma piada que acontece ali e ele não queria trazer isso pra dentro do Odisseia dele ali naquele momento. Então, eu queria perguntar pra você, ô Luqueta, eu não sei se você conhece o personagem Ulisses ali dos contos em si, mas ele tá bem representado ali? Ele tá numa representação boa do que ele é de fato e tal? Cara, sinceramente, a adaptação do Nolan, ela não converge com que as escritas do Homero, com o que o Homero deixou. Só que eu acho que o que o Nolan adaptou é muito tentando trazer a perspectiva. Vamos falar assim, você tem um livro que retrata algo que aconteceu de maneira metafórica. E daí parece que o Nolan, ele tenta colocar um olhar de realismo em cima daquilo. Então, se você colocasse uma cena sobre um diálogo de um Ciclope em relação a Poseidon e o Ulisses dando esse critério em relação ao nome dele, depois condenando os deuses de forma verbal, isso ia ficar deslocado do filme, onde ele tenta colocar toda essa perspectiva sobrenatural ou divina de forma velada, até por conta da mente. O que é trabalhado nesse filme é o Odisseu, e é uma adaptação sem igual de você tentar ver
o realismo no personagem do Odisseu em relação a ser um cara com crenças que estava enfrentando uma guerra que ele não queria participar e tudo que ele queria era voltar para casa, sabe? Então, no final, a adaptação do Nolan é em relação a um cara que tá passando por uma guerra de 10 anos e tudo que ele quer é voltar para casa. E tudo que ele tem é saudade, sabe? Eu acho que por isso que a escolha do Matt Damon foi maravilhosa. Exatamente. E tipo assim... Se tem um cara que sabe se fazer como um perdido na vida, é o Matt Damon. E eu acho que nesse sentido a adaptação do Nolan é boa, porque você consegue enxergar a perdição do Odisseu, que é um cara sensato e esperto e astuto, por nenhum motivo. Logo depois do plano dar certo e ele sair na caverna, ele vira pra trás e dispara uma flecha no Ciclope, que atrai o Ciclope pras embarcações. Esqueci o nome do cara, mano, mas o personagem que é tipo um dos melhores amigos dele lá, vira pra ele e fala assim pra ele: por que você fez isso? Ele fala: não, ele matou muitos dos nossos. E aí, e eles vão fugir. Só que daí, por conta da flecha que ele jogou no Ciclope, acho que afundam 2 embarcações dele. Então, tipo assim, mostra muito essa parada de tipo, o Odisseu, ele tava tão perdido nesse retorno dele em relação a quem ele era, e daí todo esse retorno é uma punição divina, só que o Nolan representa isso como o ponto mais baixo de um homem, sabe? E não em relação a ser algo sobrenatural, assim. Óbvio que ele adapta essa sobrenaturalidade com a ilha de Circe, só que ainda assim ficou meio superficial ali, não superficial, mas tipo assim, dá pra ver que não é algo que ele queria trabalhar em cima, sabe? Dá pra ver que ele queria trabalhar em cima do retorno do Odisseu e como é essa parada pro personagem de uma visão meio realista sobre, sabe? E sim, também ocidentizada, cristianizada. Tipo nesse sentido, assim, em que você desumaniza os deuses e trata toda o épico grego antigo como uma história de guerra em si, sabe? Então, até na ilha de Circe, ele coloca o Odisseu afastado dos soldados dele, e toda a participação em relação ao momento que a Circe transforma os soldados em porcos, que é um momento extremamente representativo por conta Eu vi a galera falando bastante dessa cena. Porque é um negócio assim dentro do épico, que dentro da história, que representa muito, porque como eles estavam violando todas as leis divinas, e tava se tendo conversinhas entre o mundo de que existiam os homens do mar, que é até como os espartanos estavam sendo tratados, e o povo da ilha de Ítaca não era tratado como o povo do mar. Só que eles estavam sendo tratados assim porque eles estavam se tornando os homens do mar, eles estavam violando as leis divinas. Então é muito representativo quando a Circe transforma os soldados em porcos, querendo dizer que vocês são porcos, o que vocês fariam se eu não fizesse parece que tem até um diálogo depois que ele consegue fazer com que ela faça eles voltarem a ser humanos, e aí ela fala algo tipo: eu vou fazer vocês voltarem a se vestirem como humanos, né? Mas tipo, eu sei o que vocês são de verdade, que vocês são de verdade, porcos. Vocês são porcos, exato. Eu vi a galera falando legal dessa parte. E pra mim isso é um acerto excepcional. Óbvio que nesse sentido seria interessante o Christopher Nolan trazer uma adaptação 1 por 1 do épico grego de Homero. Pra mim, eu fui assistir o filme esperando ver Afrodite, ver Zeus, e eu queria isso até por conta de saber que a Zendaya seria Atena. Fui completamente surpreendido por um filme que mostra o sentimentalismo e o realismo de um guerreiro, que é o Odisseu, de um rei que estava afastado do seu reino por 20 anos, e quando ele volta pro reino dele, ele vê o reino que ele lutou tanto para construir destruído, acabado,
e o palácio dele cheio de gente querendo pegar a mulher dele. E, tipo, isso se reflete no Agamenon, que também retorna pra casa e é assassinado pela esposa. Sabe, e, tipo, é muito louco pensar isso. Pra mim, é excepcional. É uma coisa muito interessante o que o Nolan fez. Óbvio, não é um filme perfeito, mas é um filme interessante e é muito corajoso você tocar numa obra de 3.000 anos e adaptar ela dessa forma, nesse sentido. Então, pegando um gancho aqui, até depois pra jogar pro Daniel, caso ele queira comentar alguma coisa em cima, que a gente passou bastante no nosso horário, mas eu acho que daria pra gente fazer um episódio inteiro só sobre esse filme, porque tem bastante coisa que eu quero perguntar, mas eu queria falar só referente a algo que você comentou aí, ô Lucas, que parece que esse filme é algo que o Nolan estava há anos escrevendo, o filme sobre a Odisseia dele, e cara, eu não sei se você viu isso em algum lugar, mas você quase que cravou isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme do Troia, lá de 2004, foi oferecido pro Nolan dirigir na época. Eu não sabia disso. Pois é, o Também filme do nosso... Caralho. Do nosso Então, bonitão... isso é mais genial ainda, mano. Exato, foi oferecido pra ele. Eu não vou saber aqui exatamente os detalhes do motivo dele não ter dirigido o filme, mas foi passado pela mão dele. E ele sempre comentou que, em algumas entrevistas e tudo mais, algo que você falou agora sobre ele olhar a história da Odisseia, um escrito muito importante para a história da nossa humanidade em relação a escrituras, e nunca ter um filme blockbuster dessa história. A gente já teve outras versões do Odisseia e tudo mais, mas sempre foram coisas mais de baixo orçamento, com atores não tão conceituados e tudo mais. E ele mesmo comenta que nunca teve um blockbuster da Odisseia. E ele se sentiu no direito de fazer algo ali, né, nesse questão. E eu acho que ele conseguiu, cara. Ele fez um blockbuster da Odisseia. Pode ter gente que não gostou, achou a adaptação fraca e tudo mais. Mas, cara, é um filme que tá sendo muito comentado por aí. Daniel, não sei se você tem alguma coisa pra falar em relação ao filme? Não, eu não conhecia nada de Odisseia, eu só fui conhecer por causa começou a falar do filme mesmo, que seria feito. Mas de história eu não sei nada, tô zerado. Mas você, por ser o Nolan, o diretor, você se sentiu com vontade de ir lá ver, Sim. assistir o filme e tudo mais? Por ser o Nolan, por causa disso que eu me interessei. E eu fui, tipo, pra ver o que era, e que era, tipo, uma adaptação. Foi aí que eu realmente conheci. Entendi. Bom, então acho que a gente pode finalizar, né? Ainda tem muita coisa, de verdade. Eu acho que a gente poderia fazer um episódio só sobre esse filme. Eu quero falar muito sobre isso com o Luqueta. Ainda mais depois que eu assisti o filme, então acho que vai surgir mais coisa ainda pra eu querer trocar ideia, porque eu só conheço as histórias do conto, né? E tudo mais. Mas a gente ainda pode marcar outros conversas aí. Oi? Pode falar. Dos cânticos. A parada da sereia, né? Não, porque são cantos, né? Sim. Sim, exato. Eles até representam isso com o Travis Scott. Sim, mano, eu vi essa parada. Ele que começa, né? Ele que começa contando a lenda do Odisseu e tal. Porque de fato são cânticos, né? São cânticos. São histórias o Homero contadas só reuniu, por bardos. Exato. O Homero só reuniu que os bardos cantavam pelas cidades e deu uma perspectiva dele. Em relação a isso, uma crítica ao Nolan você gravou tudo em IMAX, mas parece que você ficava aproximando a câmera demais, sabe? Não tem um plano grandioso assim, sabe? Não é isso. Parece que é tudo meio picotado, e até por conta da forma como foi filmado de 3 em 3 minutos. É uma coisa que incomoda um pouco, e é uma crítica muito firme que eu vi algumas pessoas fazerem, que parece que é um filme muito geração Z nesse sentido, sabe? Parece que ele não dá um tempo interessante pra cada cena, sabe? E por ser um blockbuster é o que a gente esperava em relação a isso. Eu vi muita gente falando que do jeito que ele tava fazendo o filme ali, a história que ele queria contar, ele não precisava fazer em um filme só. Ele podia fazer mais de um filme. Entra no seu top 3 do Nolan, Lucas? Não. Então é uma merda, Odisseia.
Bom, mas acho que a gente pode finalizar, né? Fazer nossas considerações finais. Conversamos bastante, passou um pouquinho do que a gente se comprometeu. E isso é bom pra vocês aí, mais conteúdo, né? Eu que me lasco pra editar, mas tudo bem. Mas, bom, pegando aí um gancho do que o Daniel fez na semana passada e a gente até comentou de começar a fazer aqui, eu queria agora fazer a minha primeira recomendação da semana. Eu comecei a reler na verdade, que eu já li, mas eu recomendo as HQs de Watchmen, mano. Podem ler as HQs de Watchmen, é muito da hora. Não sei dizer o filme, eu nunca assisti o filme. E a série? Eu também não assisti a série. Não assisti. Porque eu gostava muito. Eu lia os quadrinhos, eu li os HQs quando eu era muito pequeno, mano. Que eram as HQs era do meu tio. E ele fez uma mudança na casa dele lá. E aí ficou um monte de HQ assim. Eu peguei pra ler quando eu era criança. Gostei pra caramba. Aí depois, quando veio o filme, falaram que era mais ou menos. Aí eu não me interessei em assistir. E aí teve a série recente aí, que eu vi muita gente falando mal também, eu não quis nem pegar pra assistir. É legal? Tá bom, então vou dar uma chance. Vale a pena. Vou dar uma chance. Mas leiam Watchmen, muito bom. Tá, então pra minha recomendação, eu vou deixar aqui um filminho mais leve. Assistam aí A Longa Marcha. Já faz um tempinho que eu assisti, mas é um filminho bem legal. Não é um Walking Simulator, não. Podem assistir. Assiste aí, chama Patroa, assiste junto. Tem uma historinha bacana e tem um final aí bem... Sei lá, eu acho que fica meio que por conta de você entender o que acontece no final. É bem legal. Eu recomendo aí assistirem A Longa Marcha. Eu acho que a minha recomendação hoje, também pegando aí o gancho do vídeo, joguem Shadow of the Colossus. Dê uma oportunidade pro jogo. Zerem ele. Tentem absorver ele. Bom, legal. Então, ficamos por aqui na nossa troca de ideias da semana. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos respectivos canais. E tamo junto. Vamos até o próximo vídeo aí. Falou, é nóis. Falou, rapaziada. Até mais.